Olá, estudantes! Neste vídeo a gente vai falar da oralidade, de textos escritos fazendo uso da modalidade oral da língua portuguesa. Eu gosto de trabalhar esse tipo de textos, né? Porque o que é que acontece? Às vezes quando a gente está trabalhando texto, produção textual, análise de texto ou gêneros textuais, a gente tende a achar muito mais que a gente está falando de textos escritos, né? Aquele texto, livro, texto dissertativo, argumentativo, que a gente tem caneta, papel, o texto ali que é escrito, que estão circulando nas redes sociais, mas a gente precisa entender que quando a gente fala da língua, a comunicação utilizando um signo, né, linguístico, no nosso caso é a língua portuguesa, por meio do alfabeto, a gente tem a modalidade escrita, sim, que é uma variedade de textos escritos, mas a gente tem uma variedade de textos que são feitos pela oralidade. Então, a gente tem, estudantes, os textos orais, que são muito importantes, que é o título da nossa aula, gênero textual oral, que são aqueles textos que a gente utiliza a oralidade para se comunicar. E a gente vai comentar aqui a respeito de dois textos orais, que é a entrevista e o debate regrado oral. O principal que eu quero que vocês entendam aqui, logo de início, é referente a esses gêneros textuais orais. Eles são importantes tanto quanto os gêneros textuais escritos. E outra coisa que é importante destacar, que eles não são necessariamente textos informais, porque quando a gente pensa, são gêneros textuais orais, é da oralidade, é uso informal da língua portuguesa, e na verdade, não. Quando a gente pensa nesses gêneros textuais, são textos que a gente utiliza a fala, nessas situações comunicativas reais, e esses textos, né, eles seguem uma finalidade específica, tanto o oral quanto o escrito. Então, da mesma forma que a gente tem os gêneros textuais escritos, ou seja, os diversos textos que circulam na sociedade, que a gente utiliza a modalidade da escrita, a gente também tem, de similar forma, os textos que a gente utiliza a modalidade oral. E eles vão se diferenciar na estrutura, na linguagem, no contexto, inclusive na formalidade, que a gente tem textos orais informais, mas a gente também tem textos orais formais, que há a exigência do uso formal da língua portuguesa. E aí eu destaco, né, os textos orais formais. Há vários que a gente pode estar pontuando. Eu vou destacar aqui, quando vocês já fizeram algum estágio ou precisaram fazer alguma entrevista de emprego ou forem fazer, vocês vão verificar que uma das etapas, né, normalmente é uma entrevista profissional. E essa entrevista profissional, a gente vai numa entrevista, o que é que vocês acham? A gente vai utilizar a oralidade, mas a oralidade padrão, ou uso padrão, ou informal da língua portuguesa. Espera-se que a gente faça o uso padrão da língua portuguesa. Então, a gente tem um exemplo de um gênero oral, que é a entrevista, e a formalidade, né, é a formalidade fazendo uso padrão da língua portuguesa. A gente tem também o debate regrado, que a gente vai trabalhar de forma mais específica aqui neste vídeo. A gente tem os discursos, né, diferentes discursos. Os discursos, eles servem para convencer, né, as pessoas de uma determinada coisa. Isso também tem caráter de uso formal, né, da língua portuguesa. A palestra, seminários, se vocês vão no seminário na sala de aula, espera-se que você, estudante, faça o uso padrão da língua portuguesa. Então, é a oralidade, mas exige uma certa formalidade para poder estar realizando a comunicação. E a gente tem também o que a gente chama de gêneros orais informais, que são aqueles textos que o contexto de circulação permite o uso mais descontraído, sem exigir uma formalidade igual nos ambientes formais. Então, a gente tem conversa entre os amigos, eu estou fazendo uso da linguagem por meio da oralidade, sem que haja essa exigência de eu utilizar um uso padrão formal da língua portuguesa. No bate-papo em grupo, narrativas cotidianas. Então, há vários contextos que eu uso a oralidade que também vão ser caracterizados como o uso informal da língua portuguesa, fazendo uso da modalidade oral, né? E aí a gente tem uma determinada diferença quando a gente fala do uso formal e informal. Principal, quando a gente pensa de uso formal e informal, é o grau de exigência da variante padrão da língua portuguesa. Quando eu penso gêneros orais informais,
a gente vai ver que a gente utiliza esses textos em um ambiente mais descontraído. Em razão disso, a gente entende que a exigência do uso da linguagem é mais livre. Por quê? Eu posso utilizar uma linguagem espontânea, inclusive eu posso utilizar um vocabulário coloquial, e aí tudo isso sem exigência, né, de uma estrutura fixa. Eu tenho que utilizar um texto, aquela formalidade toda quando a gente tem em textos formais. E aqui, já pensando nessa outra modalidade, eu tenho os textos formais, que a gente já exige um preparo maior, uma linguagem mais planejada. Quando vocês vão apresentar o seminário, vocês precisam fazer um estudo prévio, vocês não podem chegar lá na frente e apresentar para a turma o que vocês vão apresentar. Precisam consolidar o conteúdo, compreender o que vão apresentar, organizar a sequência das informações. Primeiro vai apresentar o tópico X, o tópico Y, fulano vai apresentar isso. Então, há um certo planejamento na linguagem, o próprio vocabulário mais preciso, regras de participação e uma estrutura mais ou menos definida. Então, a principal diferença é esse nível de espontaneidade, né, que a gente verifica no uso oral informal da língua portuguesa, e essa linguagem mais estruturada, com o uso normalmente padrão da língua portuguesa, quando a gente fala dos gêneros orais formais. Então, a gente já destaca isso. E aí, para a gente entender melhor, eu trouxe um exemplo de gênero oral, que é a entrevista, né? A entrevista, normalmente a gente pensa numa entrevista de emprego, ou pode ser uma entrevista para uma outra coisa. Vai ter uma seleção lá na escola para a gente poder escolher quem vai liderar o Grêmio. E aí vamos fazer a entrevista com 4 candidatos por turno, para um ficar representando um turno, por exemplo. Então, é uma entrevista para um determinado tipo de competição. Então, ali é o uso oral da língua portuguesa, e espera-se que o candidato faça o uso da modalidade padrão, do uso da formalidade da língua portuguesa no momento da entrevista. Então, a gente entende aqui que esse gênero oral, entrevista, é um diálogo, mas não é feito de qualquer forma. Por quê? Porque é um diálogo planejado. Normalmente, a gente tem a figura do entrevistador e do entrevistado, e esse diálogo, ele tem um objetivo, né? Foco principal seria o quê? Quando eu penso no gênero entrevista, obter informações, opiniões ou relatos sobre determinado tema ou sobre experiência. Então, é um texto com um diálogo mais planejado. Então, a gente entende como características aqui da entrevista, em geral, a gente tem o que a gente chama de presença de 2 papéis. O entrevistador, que é quem faz as perguntas, e o entrevistado, que normalmente é quem responde, né? E a linguagem aqui utilizada na entrevista é uma linguagem clara e objetiva. Dependendo do contexto em que acontece, essa entrevista pode ser usada na mídia, em pesquisas, até mesmo em ambiente acadêmico, entre outros, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma pesquisa, está produzindo TCC, precisa investigar mais a respeito de tema e faz algumas entrevistas com pessoas diferentes para poder apresentar isso em um ambiente acadêmico, numa pesquisa acadêmica. Pode ser entrevista de emprego ou outros tipos de entrevistas, mas é importante entender que a gente tem a figura do entrevistador e do entrevistado, e que na entrevista a gente tem um diálogo planejado, organizado, com o objetivo de recolher, né, coletar informações, opiniões ou relatos. E aqui, na entrevista, como a estrutura típica, que às vezes a gente pensa, é um gênero oral, não tem uma estrutura. A gente normalmente tem uma estrutura sim. Na entrevista, por exemplo, a gente tem uma entrevista organizada com a introdução, perguntas e respostas e encerramento. Então, na introdução, quando eu penso do gênero entrevista, normalmente a gente tem a apresentação do tema, né, e do entrevistado. A pessoa que vai ser entrevistada se apresenta antes de fato, a gente iniciar as perguntas aqui em uma determinada entrevista. Como estrutura típica de uma entrevista, a gente também tem essa relação de perguntas e respostas, que é o desenvolvimento do conteúdo. Ela se concretiza com essa relação de perguntas e respostas. É isso que caracteriza a entrevista, nessa estrutura típica: introdução, perguntas e respostas, e normalmente no final tem um encerramento, os agradecimentos ou considerações finais para encerrar esse momento da entrevista.
Então, como estrutura típica, a gente tem esses elementos aqui caracterizando o gênero entrevista. Aí eu trouxe para vocês só um trecho para a gente mais ou menos verificar essa relação de perguntas e respostas realizadas pelo entrevistador e respondidas pelo entrevistado. Eu tenho o entrevistador falando: como você avalia o impacto da leitura no desenvolvimento dos jovens? Aí o entrevistado responde: a leitura é fundamental para ampliar o vocabulário e a capacidade crítica dos estudantes, é uma ferramenta de formação crítica. Então, aqui a gente tem essa relação de pergunta e resposta, e isso caracteriza com os outros elementos o gênero textual, oral, entrevista. Além da entrevista, a gente tem outros tipos de textos que são da oralidade. Eu trago para vocês, para a gente poder entender um pouquinho melhor, o debate regrado oral. Quando eu falo de debate, normalmente a gente já associa que é o debate oral. Acho que seja mais comum para vocês são os debates políticos, né? Acredito que seja mais próximo da gente entender. E quando eu falo debate regrado oral, é porque é um debate específico, né? Que tem algumas estruturas, que tem alguns papéis, tem alguns elementos típicos que a gente considera nesse tipo de debate. Então, é um tipo de debate quando eu falo do debate regrado oral. E aí, para a gente entender melhor, quando eu penso nesse debate regrado oral, eu entendo que é uma discussão, mas não é qualquer discussão, é uma discussão formal. Então, quando eu penso em formal, eu já penso numa comunicação, num texto mais estruturado e planejado. Então, é uma discussão formal entre participantes, com posições, aqui eu vou destacar que isso é muito importante, com posições opostas. Então, eu tenho um tema e eu tenho participantes que apresentam oposições opostas e vão apresentar isso por meio de uma discussão formal, né? E eles têm posições opostas e essas posições opostas é sobre o mesmo tema. E como que essa discussão vai acontecer? Se é uma discussão formal, então aqui nesse debate de regrado, a gente vai ver que para garantir essa formalidade, a gente vai ter regras específicas no momento da realização desse debate. Então, é um discurso formal, que a gente tem o mesmo tema, pessoas com posições opostas, e ela vai ser mediada por regras específicas e por um moderador, que é a pessoa que está ali conduzindo esse debate. Então, qual a finalidade de um debate regrado oral? É defender argumentos, refutar ideias opostas, já que a gente tem posições opostas sobre o mesmo tema, e promover uma reflexão crítica. Então, a gente tem aqui esse cenário onde a gente pensa do gênero oral, debate regrado. E aí eu destaco para vocês quem são os participantes. Em geral, a gente tem a figura dos debatedores, que são as pessoas que a gente chama de defensores de pontos de vista distintos. Então, são os debatedores. E também aqui no debate regrado oral, a gente tem o moderador, que é justamente a pessoa que vai aplicar as regras e organizar os turnos de fala. Garantir que o debate regrado, ele tem uma execução conforme planejados, com todos os participantes seguindo as regras, dando espaço para o outro falar e que a discussão não vire um caos, né? Porque a gente sabe, se eu falo da oralidade e que tem tema com pessoas com um posicionamento oposto, então se não tivesse essa figura do moderador, ia chegar um momento ali que a comunicação ia ficar bem complicada, as pessoas iam entrar, iam ficar eufóricas, cada um queria defender seu posicionamento, e aí talvez a finalidade comunicativa não fosse alcançada. Então, ele é regrado, por quê? Justamente em relação a essas características, né? Essas regras. Então, por isso que não é qualquer debate, é um debate regrado. Então, os debatedores, o moderador, e aí a gente tem como estrutura comum, aqui no debate regrado oral. A gente tem um tema e os debatedores, a apresentação do tema e dos debatedores. A gente tem a exposição inicial dos argumentos, a gente tem as rodadas de contra-argumentação, que cada um fala, né? E aí depois que cada um fala, tem um momento que eles vão o quê? Contra-argumentar aquilo que foi falado por a pessoa que tem um ponto de vista oposto. E aí, por fim, a gente tem a conclusão e a síntese final. E aí a gente tem, destacando essas 3 regras que são importantes, tempo de fala limitado e dividido igualmente,
Porque às vezes quando a pessoa está falando, a oralidade tem essa questão da espontaneidade. Então, se é um texto oral, possa ser que a pessoa ali está bem entusiasmada, né? Podemos dizer assim, e aí queira falar muito mais do que é esperado, e aí é muito dividido. Tempo limitado, terminou o tempo, eu não terminei minha fala, mas você vai terminar. Se quiser aproveitar um outro momento para finalizar, mas no momento que é finalizado o tempo, você vai precisar encerrar. Então, o tempo de fala é limitado e dividido igualmente. A linguagem é respeitosa, é uma discussão formal, com regras, então a linguagem é respeitosa e fundamentada. Argumentos baseados em dados, exemplos e lógica, porque por meio da oralidade eu vou tentar argumentar. Então, não é porque que é oralidade que eu não vou fazer uso daqueles recursos que a gente utiliza no texto escrito, ou seja, fundamentar a minha argumentação. Eu trago um exemplo aqui para vocês desse debate regrado oral. Então, eu tenho o debatedor A, tenho o debatedor A, o debatedor B, e eu tenho o moderador, que é quem está conduzindo e que vai garantir que esse debate aconteça conforme o planejado. Então, o debatedor A fala: a redução da maioridade penal é necessária para combater a impunidade. Aí, quando chega a vez do debatedor dele, fala: não, isso ignora as causas sociais do crime e não resolve o problema da violência. Aí, o moderador: tempo encerrado. Passa a palavra ao próximo debatedor para a réplica. Então, esse moderador ele tem uma função muito importante porque ele conduz todo o debate. E aqui eu trago alguns aspectos, né, da finalidade de cada um da entrevista do debate regrado oral. Ambos são textos orais, mas têm finalidades diferentes, né? Eu tenho aqui na entrevista obter informações ou opiniões, já que no debate regrado a finalidade é defender ou refutar argumentos. Quanto ao formato, em geral, a entrevista ela é organizada em perguntas e respostas. O debate regrado, a gente tem exposições alternadas de argumentos. Na entrevista, os participantes, em geral, é o entrevistador e o entrevistado. No debate regrado, a gente tem a figura dos debatedores e do moderador. Na entrevista, é uma linguagem mais clara e objetiva. No debate regrado oral, a gente tem uma linguagem mais argumentativa, com uso de dados e lógica. Na entrevista, quanto à formalidade, é uma formalidade alta em contextos jornalísticos ou acadêmicos. E no debate regrado oral também a gente tem essa formalidade alta, né? O uso formal da língua portuguesa. Então, ambos textos orais, a entrevista e o debate regrado oral, eles fazem uso formal da língua portuguesa no momento da comunicação desses textos. Aí aqui eu trago alguns destaques, né? Depois vocês podem conferir melhor essas considerações gerais no material que vai estar aqui na plataforma, no portal de vocês, com esses tópicos trabalhados na aula. E eu trouxe essa questão para a gente refletir um pouquinho a respeito do que a gente discutiu neste vídeo. Qual alternativa apresenta uma característica comum ao debate regrado oral? Que normalmente a gente encontra quando a gente pensa nesse texto oral, da modalidade oral, chamado debate regrado oral. A gente viu alguns pontos a respeito desse texto, mas vocês podem tentar responder para a gente entender um pouco mais a respeito dessa comunicação. Então, o debate regrado oral tem em comum, normalmente, o uso desse texto oral. O uso da linguagem formal, será que é isso e espontânea? A gente sabe que esse gênero textual, ele faz o uso formal da língua portuguesa, né? Então, não é essa alternativa. Letra B. A gente tem falas longas e sem limites. A gente entende que ele é regrado, né? Chama debate, não é só debate oral, é debate regrado. Justamente por ele ter uma estrutura, ter regras específicas que precisam ser obedecidas. Então, esse aqui também não pode ser. Ele tem uma estrutura argumentativa com defesa de posições opostas. E aí, será que é isso aqui? Vamos ver a alternativa D. Exclusividade de um único ponto de vista. Então, a gente vai ver que isso aqui também não é. Então, qual seria o nosso gabarito? Então, o nosso gabarito é a letra C. O debate regrado oral, ele tem como estrutura, como característica comum, o uso de uma estrutura argumentativa, né? Porque são pessoas que têm oposições diferentes sobre o mesmo tema.
Então, o debate regrado oral, ele apresenta uma estrutura argumentativa com defesa de posições opostas. Então, nosso gabarito é a letra C. Espero que vocês tenham compreendido essa relação desses textos orais que a gente trabalhou aqui neste vídeo. E a gente vai encerrar esta aula. Eu aguardo vocês nos próximos encontros.